Como vai você, Jussara? Tudo Ai, que bem? alegria estar aqui de novo! Adoro quando eu venho participar do podcast. E eu também. E você sabe, eu não sei se você vai recordar, mas o primeiro episódio do podcast que nós ensaiamos gravar foi você e eu. Daquela vez só ficou o áudio, né? Você dentro de um carro, eu não sei Teria sido aonde. muito engraçado, né? Porque eu estava no carro e a gente gravando foi muito divertido. Olha, e a gente fez um negócio muito legal e isso gerou frutos, né? Nós estamos agora conseguindo fazer uma série de materiais assim bastante importantes para o mundo da adoção, para nós da Angaad. Falando nisso, você que está aí do outro lado agora está no podcast da Angaad, o nosso Pode Adotar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse espaço é seu. Desde já. Não esqueça de comentar aí embaixo, deixar as suas impressões, de fazer perguntas, dar sugestões de temas. Para a gente é muito, muito, muito importante a sua participação. Pena que E ainda não é compartilhar ao também, vivo. né, Diógenes? Mandar para os amigos, mandar para todo mundo, porque a Pô, gente tem bacana sempre isso aí, cara, né? vários assuntos muito, muito, muito interessantes com convidados especialíssimos aqui. Falando nisso, eu estou sabendo que você é fã de carteirinha, o seu negócio faz até aquela paradinha, faz aí para a gente. Faz coraçãozinho, olha Ah, só. olha só, o dela é diferenciado. Ela é uma convidada muito especial. A gente lutou muito para ela estar aqui, de tanto que ela é ocupada, correndo e tudo mais. E eu vou deixar com você, que você levante a bola, que a hora que você falar dela, eu vou colocar lá no palco para gente. Ah, e a nossa convidada de hoje, eu comecei como fã e hoje eu tenho uma alegria enorme de falar que de fã eu passei a amiga dela, né? A gente hoje desvirtualizou a amizade. O ano passado a gente conseguiu se encontrar 2 vezes, o que é um milagre. E eu estou muito feliz da gente receber hoje aqui a Aline Santana. Todo mundo conhece ela como Mundo da Adoção, um dos perfis de Instagram mais legais que existe. O que eu falo para todo mundo, o que eu sigo, sabe? Se for para escolher um, escolhe seguir a Aline. A Aline é maravilhosa, sou completamente apaixonada. Muito, muito bom te ter aqui, Aline. Um prazer. Obrigada por ter aceitado. Estou muito feliz da gente estar com você aqui hoje. Ah, depois dessa apresentação, não tenho nem mais o que dizer. Maravilhosa. Então, estou aqui, agradeço o convite, aceito de coração, apesar da agenda doida, mas a gente sempre arranja um jeito para falar de adoção, né? Porque sempre é dia de falar de adoção e a gente está aqui. Ela é maravilhosa. Eu sou muito fã da Aline, mas para quem não conhece a Aline ou conhece só o arrobinha, né? Não sabe quem é a pessoa por trás do arroba. A Aline é psicóloga, ela é psicóloga clínica e psicoterapeuta infanto-juvenil. Ela é especialista em psicanálise clínica, traumaterapia infanto-juvenil e sistêmica. Ela atua em demandas relacionadas à adoção, como trauma, violência, focando em vínculos e parentalidade consciente. Ela é idealizadora do Mundo da Adoção, que eu amo, e é voluntária no NASCOR, o Grupo de Apoio à Adoção na Bahia. Eu estou muito, muito feliz, muito mesmo, de poder. Eu não participo de todos os podcasts, mas de poder estar aqui, justo nesse que é seu, porque a gente brinca muito, dá muita risada, mas eu sou uma grande, grande, grande admiradora do seu trabalho. Ele realmente faz diferença. E eu conheci, comentei até com a Aline, eu conheci uma pessoa que me contou que a filha, quando chegou, foi atendida pela Aline durante um tempo e assim, teceu muitos elogios. Então, não é só o que a gente vê ali no Instagram. Fora do online, a vida acontece de um jeito muito bacana. Bom, então vamos encerrar por aqui nosso podcast, porque afinal de contas, né? Tudo foi falado da Aline, a Aline é top das galáxias, ela vai aparecer ali, mas hoje, em específico, nós vamos falar, viu, Aline, de psicologia, né? Ai, que maravilha! Especificamente da saúde psicológica na adoção, e pelo que a Jussara colocou, você é no momento agora, né? No mercado, vamos dizer A assim. gente vai Como é que estudando para você chegar nessa parte aí. nós vamos chegar a falar sobre a questão de traumas, se existem alguns traumas, o que tem de violência, né?
a gente está vivendo um momento onde a questão da violência está bastante em pauta, nós estamos cuidando muito disso, em especial eu que estou na Coordenadoria da Infância, tem essas informações, Jussara também ali no Ministério Público tem essa visão ali da questão da violência contra a criança, contra a mulher, contra a família, enfim, e a questão de luto, tudo isso que você pode vivenciar aí na questão da psicologia, do psicológico, né, dentro da adoção. E como é que você viu isso? Você já, desde a sua graduação, Aline, você já entrava nessa questão das crianças, adolescência, convivência familiar? Como é que você entrou nesse universo da adoção? Foi desde a sua faculdade ou uma coisa muito recente? Olha, para falar disso, eu preciso falar que antes de ser psicóloga, eu era analista de sistemas e eu me tornei psicóloga. Então, quando eu me torno psicóloga, já analista de sistemas, não parece, né? Mas é que hoje, muito bom não parecer. As pessoas olham assim, você não tem cara de psicóloga, que maravilha. Mas eu entrei, e assim, eu amava a tecnologia, continuo amando, mas chegou um momento da minha vida que eu achava que eu não deixava algo para o mundo e eu resolvi fazer outras coisas. Então, eu já tinha essa questão do trabalho social, muito na família, da gente fazer trabalhos sociais em instituições, e eu quis atender, né, pessoas e falar de adoção, porque eu tinha pessoas ao redor ali que eu conhecia, enfim, e ter essa vivência social. E eu fui fazer formação em psicanálise, mesmo ainda sendo analista de sistemas. Quando eu comecei a estudar psicanálise, aí eu comecei a estudar... Ver, né? Analista de sistemas, psicanálise, eu acho que a cabeça das pessoas escutando isso está assim, fumegando. Como assim, gente? Não, só mudei objeto de estudo. Eu analisava sistemas, agora analiso pessoas. Eu fiz a faculdade de psicologia e uma das coisas que eu grilei foi, mas pode fazer psicanálise assim? Não precisa ser psicólogo? Né? É interessante, né? Só basta ter um qualquer pessoa pode fazer uma formação em psicoterapia, né? Isso, em psicanálise, né? E outras psicoterapias também, junguiana, sistêmica. Também. Isso. Eu também sou freudiano, adoro. E então, foi 2011 que eu comecei essa formação, e desde lá eu estudo academicamente a adoção. Então, meu trabalho final, minhas leituras eram todas voltadas para a adoção. Depois que eu finalizei a psicanálise, eu vi assim, não é só isso, porque tem coisas que a gente pode fazer como terapeuta e tem outras que a gente pode fazer como psicólogo. E aí, eu entrei na faculdade de psicologia já com esse intuito, de que eu ia fazer os 5 anos para trabalhar com adoção, enfim, expandir o que eu podia fazer como psicóloga. Então, todos os meus estágios, todos os meus trabalhos, ainda bem que as pessoas topavam comigo, tudo que eu dizia, vamos na instituição tal, todo mundo ia comigo. E, desde lá, eu tenho estudado, então, estamos aí nessa luta há 13 anos, nesses estudos. Aline, e tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, eu lembro que você falou disso na nossa mesa lá no ENAPA, em Porto Alegre, que as pessoas chegam para você e te perguntam, bom, você é mãe por adoção? Você é filha por adoção? Né? E quando você responde que não, as duas perguntas, aí sim ficam mais pontos de interrogação na cabeça das pessoas, né? E você faz esse trabalho também na Nascor. Como que você chegou até a Nascor? Quando que foi? Qual que é o trabalho que você faz como voluntária? Quais são as atividades? Fala um pouquinho do grupo para a gente, de como você chegou lá, né? Como você chegou na adoção, assim, sem ser mãe, sem ser filha por adoção. Contextualiza isso aí para a gente. Pronto. Então, quando eu decidi falar sobre isso, estudar sobre isso, eu caçava tudo que era lugar que quisesse me aceitar, né? Então, eu saía ligando para as instituições. Olha, eu sou isso, né? Eu explicava. Eu posso fazer alguma coisa aí? Eu posso atender alguém? Nós temos vaga aqui também na HAD, viu? Se você quiser se oferecer, eu tenho vaga. A gente tem sim, viu? Tá certo. Quem sabe um dia. A gente laça as pessoas, não sei se você percebeu, a gente laça as pessoas assim. Eu tô percebendo, vocês estão só me puxando. Não conseguirem falar não, entendeu? Depender de Jussara, ela já tinha me arrastado. Eu tentei. Tentou. Eu ligava para as instituições e falava assim, olha, vocês estão precisando? E assim, eu consegui fazer um trabalho numa instituição
num bairro aqui de Salvador, e eu ia para lá de 15 em 15 dias, né? E, além desse trabalho como psicanalista, eu também ia para lá nas ações sociais, que eu já fazia sempre na minha vida. Então, Dia das Crianças, Natal. E um desses natais, eu lembro bem, em 2012, eu estava nessa instituição e a ANASCO, né, que na época Vidal era o presidente, também estava nessa instituição. E não sei, por cargas d'água, a gente começou a conversar sobre alguma coisa e eu comecei a falar sobre o que eu fazia, o que eu estava fazendo, porque eu estava na instituição. E aí foi onde eu conheci a ANASCO. Quando eu me ofereci para participar dos grupos e tal, foi o momento que eles deram uma parada. E aí, quando eles retornaram, né, aí eu já, quase psicóloga, fui de novo. Aí eu descobri que eles estavam tendo reuniões na Universidade Federal aqui, da Bahia, e aí fui, e daí não saí mais, tô até hoje. E então a gente isso, né? Vou passar organiza. Telefone, você pode ligar aqui, tá? A gente te aceita. Para perguntar, né? Eu sei que tem lugar que fala assim, nossa, tem uma doida ligando aqui se oferecendo para trabalhar. Eu conheço gente que fala isso. Mas aqui não, viu? A hora que você ligar para nós já... Na hora. Eu sou essa doida que se oferece para trabalhar. Então, amiga, você tem meu telefone, né? Tem, WhatsApp, assim, ó, na hora, até de madrugada eu tô mandando. Aliás, eu e a Aline, a gente bate papo no domingo, 6 horas da manhã, é maravilhoso isso. Eu não sei como que vocês conseguem, porque Jussara, ela levanta às 3 da manhã, ela corre 52 quilômetros. A gente tem os horários bem parecidos. A gente tem os horários muito parecidos, é muito engraçado. Mas é muito bacana ver o seu interesse pelo tema, a preocupação, que é um universo muito importante, muito necessário, a atuação de um profissional nesse ponto. Nós estamos vendo aqui a obrigatoriedade até de se ter um psicólogo presente nas instituições de acolhimento, de ter um psicólogo presente nos processos de destituição, de guarda, porque tem das equipes das varas, mas nem sempre tem o atendimento específico e tudo mais, né? E a gente sabe que algumas situações até levam a traumas e tal, né? E quais são os principais momentos em que você pode elencar, se é que é possível isso, que esses traumas estão presentes dentro desse seu trabalho, em que você já meio que vivenciou? Certo. Olha, a gente pode falar que os traumas eles estão ali muito mais presentes nas crianças que vão, né, vir a ser adotadas, porque elas não são tiradas da família por nada, né? Elas têm um motivo, e a maioria deles, infelizmente, negligência, violência, e isso tudo vai causando trauma. Então, assim, parece até que é só criança adotada que tem trauma. Não, gente, trauma pode acontecer com qualquer pessoa. A gente está falando porque a incidência nelas é maior, porque, enfim, pelo histórico de vida. Talvez não seja nem porque a incidência seja maior, talvez isso emerja de uma forma mais latente, né? Às vezes existe esse trauma dentro da família biológica, aquela criança que está ainda dentro da família, inserida na família biológica, e aquilo vai sendo meio que colocado debaixo do tapete. Quando a gente está com uma criança ou um adolescente em situação de acolhimento, de colocação em família adotiva, essas coisas elas ficam muito latentes, né? E a gente fala muito da mochilinha e tal, que a criança, o adolescente traz. E a gente fala muito disso dentro da adoção e muitas vezes deixa ele de lado quando a gente está em família biológica, porque, entre aspas, a família biológica é muito boa, então a gente não precisa falar disso, né? Pois porque na adoção isso fica evidenciado, porque é como assim, o motivo pelo qual eu cheguei aqui gerou um trauma, né? Então, tem essas questões. E aí a gente a criança sai, né, da família, muitas vezes por um trauma muito grande, chega na instituição, isso pode reduzir, os impactos desse trauma, eles podem reduzir ou não, a depender de como essa instituição age, de como ela acolhe essa criança, porque mais importante do que saber o que aconteceu, né, o que causou o trauma, é saber o que aconteceu depois. Porque o depois é muito importante. O que essa criança recebeu, quem acolheu ela, quem validou que aquilo era uma violência, porque senão ela pode passar... Né? Exato, ela pode passar a vida achando que aquilo é normal.
Ô, Aline, e tem algumas situações assim que você acha que você vê na prática, né? Que se repetem muito, assim, as situações que mais causam traumas são isso, isso ou isso. Tem alguma coisa assim que chama mais atenção, que é muito de repetição? Ou vai muito nessa esteira do abandono, de forma generalizada? O que você vê? Você fala do impacto ou da causa dele? Do trauma mesmo, da causa. Sim, certo. Porque, assim, a gente pode falar de uma mesma causa provocando reações diferentes a depender da pessoa, a depender da idade. Então, até para a gente saber o que um trauma deixou de impacto naquela criança ou naquele adolescente, a gente precisa entender quando que ele aconteceu, né, em que fase de desenvolvimento, porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela tem umas habilidades emocionais, psicológicas, e que ela consegue, muitas vezes, lidar com o que aconteceu de uma melhor forma do que uma criança menor. Então, a depender da idade... Ela não consegue nem expressar, né? Ela não consegue nem colocar como... Ela não consegue passar pelo filtro da racionalidade o que aconteceu com ela, né? Exatamente. Por isso, muitas crianças carregam muita culpa. Tem uma fase da criança que ela não consegue assim, achar que essa palavra culpa que você colocou, sim, eu queria entender uma coisa. A gente vê algumas falas, e uma delas é muito presente o seguinte: quando a criança é retirada da sua família de origem, dizem que ela estava vivendo violência, que ela tinha uma demonstração de violência. Só que aquela violência, aquela demonstração de violência, é o único amor que ela conhece. Ela apanhava, mas era o amor que ela conhecia, era a atenção que ela conhecia. E é uma ruptura. Quebra-se e joga-se para a instituição ou para a família acolhedora, enfim, entra para o sistema. Isso, o impacto é maior na criança, é maior no adolescente. Como que vem essa questão da culpa, como você falou? Ela se sente, fui eu que fiz, fui eu que não respeitei meus pais, fui eu que não obedeci minha mãe, meu pai, que me batia, mas era porque eu não obedecia. Como que você vivenciou isso? A criança ali abaixo dos 9 anos, mais ou menos, ela ainda não, ela tá saindo ali, digamos, de 7 a 9 anos do egocentrismo, que é achar que tudo acontece pelo né, responsabilidade dela. Então, quando ela entende que aquela violência, né, foi uma violência, porque às vezes ela nem entende, ela pode imaginar assim, eu abusava muito da minha mãe, então eu merecia mesmo apanhar. Ela foi embora, ela me deixou sozinha, porque eu era uma criança muito danada, eu não mereço. Então, isso a criança já vai introjetando. Eu sou uma criança ruim, eu sou uma criança má, eu sou uma criança que não merece amor, eu mereço ficar sozinha. E isso tudo reflete, muitas vezes, quando essa criança está em outra família, numa adaptação, muitas vezes ela não consegue receber o amor que aquela família tem para dar, porque não é aquilo que ela conhece. E a depender do grau de negligência e violência que ela passou, fica muito mais difícil ela reconhecer, inclusive, que aquilo é um ato de carinho, de cuidado. E ela tem reações, ela tem comportamentos para que ela tenha uma reação conhecida de volta. Então, ela faz o que ela tem que fazer. De teste, às vezes é uma fase de resgate, né? De resgate da tensão que tinha antes. A criança, essa criança é difícil, ela é geniosa. E não é, ela está buscando, entendi o que... Nossa... A reação conhecida, isso. Teve uma família que eu atendi há um tempo, e a mãe falou para mim assim, nossa, mas ela só atende quando eu grito. Ela, não é possível, eu falo com calma, não sei o que, mas quando eu grito, ela para na hora, e ela para de fazer o que ela tem que fazer, porque era a reação conhecida. Então, gritar era o que ela entendia como, opa. Então, o carinho ela não conhecia, o falar manso ela não conhecia, o baixar e dizer, olha, tal, não conhecia. Por isso que eu falo sempre assim, gente, repita o óbvio para a criança, diga que você ama, diga que esse é o cuidado que um pai ou uma mãe dá, porque ela às vezes não sabe. Não sabe, não conhece. Aline, deixa eu fazer uma pergunta que talvez a gente não tenha pensado antes, mas que me veio agora.
A gente vê as pessoas romantizando muito a adoção de bebês que vêm pela entrega legal, porque entendem esse bebê, e aí muito, 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 entre aspas, como a tal da página em branco. Sim, sim. E uma coisa que eu costumo sempre bater é que quando a gente tem esse pensamento da página em branco, a gente descarta toda a fase gestacional que... Uma fase gestacional de uma adoção por entrega legal não é uma gestação querida, desejada, amada, cuidada. Muitas vezes é uma gestação sofrida, né? A gente não conhece todas as realidades, mas um bebê que já vai para entrega legal, ele tem uma história intrauterina que não é uma história de muita felicidade normalmente. Ele não tem isso elaborado. Mas a gente sabe também que isso vai se refletindo lá para frente. Você já teve contato com traumas que vieram da fase intrauterina no atendimento de crianças e que se mostraram depois ali com, sei lá, os seus 4, 5, 6 anos ou mais, não sei. Você já teve essa identificação disso? É um trauma da fase intrauterina que está se mostrando agora e que muitas vezes é deixado de lado, porque é uma folha em branco, né? Sim. Olha, eu não vou dizer nem só nas crianças, porque eu atendo adultos também, adulto que foi adotado. E a sensação de abandono às vezes perdura até a adultez. E aí eu vou dizer assim, isso foi porque foi a entrega, foi... Às vezes sim, mas isso pode não ter sido nutrido ao longo da vida, né? Uhum. Tem isso também, a gente não pode botar tudo na sacola da adoção. De tem forma alguma. essa questão. Então, mas fica. Então, assim, como você falou, interessantíssimo. O bebê, ele tem a vida intrauterina dele importa. Então, as pessoas acham, fez entrega e veio para mim com um dia. 1 dia e 9 meses. A vida dele, né? 9 meses também importa. Aquele balanço, o grito, enfim, o não... É sentido ali. A gente chama que o bebê traz trauma sensorial. Porque ele não tem como lembrar episódios, mas ele sente. Ele não ouve uma voz, ou ele ouve gritos, porque a partir da 20ª semana se ouve. Então, e quando esse bebê nasce, essa separação, né? Existe uma coisa chamada esterogestação, que é que o bebê, agora está bem mais, as pessoas falando muito, que é assim, o bebê nasce, e é como se ele passasse o resto da gestação fora do corpo. Por 3 meses, ele acredita que ele está no útero. Então, essa separação do nascimento é um trauma por si só. Porque aquela voz que você conhecia, o balanço que você conhecia, ele não existe mais. E aí eu falo para as pessoas que adotam o bebê, eu faço assim, fale muito no ouvido desse bebê, use algo que encoste sua pele na dele, faça balanços, né? Como se ele tivesse, porque é como se você estivesse ali mostrando para ele uma outra forma, um outro ambiente, para que ele consiga se sentir seguro naquele ambiente, porque ele já nasce esperando a voz que ele conhece. Que coisa, né? Eu nunca pensei sobre isso. Nunca pensei isso aqui. Que interessantíssimo. O próprio nascimento já é trauma. Pois é. Eu vou deixar vocês duas aqui uns minutinhos, daqui a pouquinho eu volto. Nossa, tá? a gente vai tricotar, vai acontecer isso. Olha, para mim fica à vontade. Tanto é que eu gostei muito dessas informações da Aline, que eu queria perguntar o seguinte: é possível reduzir esse impacto de tudo isso lá no acolhimento? E você falou sobre a questão de que vai chegando no período adulto carregando tudo isso e muitas vezes exacerbando. Como que os pais na adoção podem ajudar a eliminar isso? São 2 perguntinhas para vocês irem discutindo. Eu já volto. Vou falar do acolhimento, que eu acho que é bem interessante. Quando eu falei antes sobre mais importante do que a gente saber o que aconteceu é saber o que aconteceu depois, falando exatamente disso. Quando eu falo e eu bato na tecla o tempo inteiro que as pessoas no acolhimento, elas precisam sim criar vínculos com as crianças, é que esses vínculos possam mostrar e reparar os vínculos que aquelas crianças tiveram antes e que não foram muito bons,
Então, as pessoas têm muito medo dessa questão do vínculo, né? Falar, porque não pode criar vínculo, porque vai sair, vai sofrer, vai. Gente, esse vínculo é positivo. A gente é ser humano, a gente está aí para criar vínculo, sim, né? A gente precisa de vínculo. Uma vez eu vi uma frase do Alexandre Coimbra que ele falava assim: o luto é o preço que a gente paga por uma vinculação bem feita. É isso. É o isso. preço que a gente paga. E a gente precisa de bons vínculos, substituindo e ressignificando vínculos que foram rompidos e vínculos ruins, né? Então a gente precisa entender que esse vínculo pode ser positivo e o acolhimento é um lugar para isso acontecer. Tanto o acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar, que aí eu acho que o vínculo tem ainda mais possibilidade de acontecer. A gente gravou um episódio sobre acolhimento familiar que ficou bem bacana, inclusive, bem legal, bem legal. Eu sou defensora, assim, do acolhimento familiar, por isso, porque a criança está ali no 1 a 1, ela tem a presença, o vínculo só é construído na presença. Não existe construir vínculo, sabe, distante. Então, no acolhimento, eu preciso ter pessoas que estejam atentos àquela criança. Atentos e dispostas, né? Disponíveis, exatamente. Ela não pode passar a tarde toda sentada no chão, olhando para a TV. E eu sei e eu não estou falando de que, assim, não estou culpando quem trabalha na instituição. Eu estou dizendo que muitas vezes ela tem 20 crianças para dar conta. Sim. E que ela não tem como olhar aquela criança. Então, sim, a insegurança que foi criada com os pais lá no início, o estabelecimento de um vínculo inseguro, que é aquele que você não sabe nem que a pessoa vai vir para te cuidar, ele vai perpetuar na instituição. Com certeza. E aí é muito complicado. Quando a criança... Aí ela vai perpetuar, aquela criança achando que ela não merece amor e que todas as relações vão ser daquela forma. Quando chega na família adotiva, ela tem uma dificuldade realmente de se vincular. E como é que esses pais podem fazer para mudar isso? O que esses novos pais, como que eles podem ajudar nessas questões de traumas, nessas questões, né, a tal da mochilinha que a gente fala que a criança, o adolescente traz? O que esses pais podem fazer? Primeiro, entender, né, como é que essa criança vem, como é o que eu chamo de configuração afetiva. Então, entender como é que aquela criança se vincula com o outro através dessa sua história. Se ela tem uma evitação né, se ela evita ter contato, se ela é aquela criança que agarra e ela está naquela ambivalência, ela vai e volta, ela não sabe se ela quer. Então, entendendo isso, é importante para você ter estratégias para se aproximar. Então, aquela criança que evita, não dá para você ir para o embate logo. Venha, eu vou te abraçar. Às vezes é uma criança que odeia abraço. Então, você vai se aproximar por outras formas. É um assunto que ela gosta, é um brinquedo que ela gosta de jogar, é algo que ela está ali. Aí, e você ir dizendo para a criança que você sempre está ali. Isso é importantíssimo. Sim. Criar esse ambiente seguro passa por você dizer o que é óbvio para você, porque para a criança não é. É você dizer que ali... Em todas as relações humanas, o óbvio precisa ser dito. Eu todo sou dia, dessa... toda hora. O óbvio entre adultos, o óbvio no trabalho, o óbvio em todas as relações, ele precisa ser dito. O óbvio parte do pressuposto nosso, né? Exatamente. Não do ponto de vista que é óbvio para mim não é óbvio para você. Exatamente. Então, e ninguém tem bola de cristal ainda. Então a gente realmente precisa ir repetindo esse óbvio. E um movimento que a gente vê muito desses pais na hora que os filhos chegam na verdade, são dois movimentos. O primeiro deles é o afastamento dos grupos de apoio à adoção. Eles afastam porque a vida fica louca, né? E esse é um ponto que a gente bate muito para que eles continuem nos pós-adoção, porque é importantíssimo até para que eles entendam que às vezes esses comportamentos, eles são comportamentos de repetição, e às vezes eles estão achando que acontece só na casa deles, e está acontecendo com todo mundo, e ali eles conseguem se fortalecer. E uma outra coisa que a gente vê acontecer é que os pais muito preocupados, eles buscam um atendimento de psicoterapia para os seus filhos e acham que as questões são dos filhos, né? E não se colocam também em atendimento.
e não conseguem sozinhos perceber essas nuances, inclusive do óbvio, né? O que você pensa, assim, desses pais? Vou perguntar o óbvio, por favor, me responda o óbvio. Você acha que é importante que esses pais também tenham um acompanhamento, seja específico em psicoterapia, ou ao menos em grupos de pós-adoção, nos grupos de apoio à adoção? Com certeza absoluta, porque a chegada de um filho na vida de uma pessoa é uma revolução total, né? Você vai entrar em contato com coisas que você nem lembrava que tinha. Então, é bom estar ali mesmo. Estava em terapia desde antes, continue, porque você vai precisar intensificar. O filho mexe com a gente, né? Mexe muito. Mas tem um ponto que talvez as pessoas não se atentem. A gente está falando aqui da questão da vinculação da criança, da segurança dela, da insegurança, né? Falando a verdade, nós também temos um modelo de se vincular. Uhum. Não significa que se nascemos e vivemos e crescemos numa família biológica, somos uma pessoa que se vincula 100% seguramente. Uhum. Eu posso me vincular inseguramente. E na hora que eu estou com meu filho, que eu sou a pessoa que preciso da segurança, aí o negócio pode pegar, porque eu estou insegura em algumas questões. A gente só consegue entregar aquilo que a gente tem, né? Na verdade, é isso. A gente consegue. A gente também pode construir em cima do que não foi dado, mas a gente precisa saber que aquilo existe. Com certeza. A gente precisa construir para entregar. Eu costumo falar muito dessa segurança. Eu sou inseguro, então construa primeiro a sua segurança para depois você passar a segurança para o seu filho. Mas construa, não vai vir, não vai bater na sua porta. Trabalhe a sua história, esteja bem com ela, para que você possa construir uma história junto com o seu filho. Porque senão as coisas começam a bagunçar aí. E eu acho que outro ponto que pega muito, e eu gosto muito de ouvir a Soraya falando sobre isso, eu e ela, a gente pensa a mesma coisa, e vamos ver sobre como você encara isso, né? Hoje as crianças vêm para adoção com muito diagnóstico. Normalmente elas vêm já rotuladas, e tem muitos diagnósticos possíveis dessas questões comportamentais e tal, né, psiquiátricas, mas quase todas vêm com um diagnóstico de atraso de desenvolvimento. TDAH e atraso de desenvolvimento. Como que a gente deve encarar esse tanto diagnóstico e por que tem tanto diagnóstico assim hoje nessas crianças, nesses adolescentes que vêm pela adoção? Nossa, que bom você falar isso, porque eu tô com isso bem... Minha cabeça tá fresquíssima, porque eu tô falando isso a toda hora, todo momento. Olha, a gente nem combinou, hein? Podia ter combinado, mas não combinamos. Hoje mesmo eu escrevi sobre isso, porque tem muitos diagnósticos, e diagnósticos, assim, que podem ser errados. Eu não estou dizendo que não exista criança institucionalizada que tem TDAH, que tem TOD e tal, mas eu estou falando que, quando você fala por que isso? Porque o trauma, ele impacta em vários ambientes, né? E principalmente ele pode fazer uma modificação no funcionamento cerebral. E aí a criança ela vai se adaptar àquele ambiente ou àquela situação, se defendendo e usando um comportamento para tal. Muitas vezes a desatenção é um fator de como se diz, esqueci agora a palavra, meu Deus, de proteção. Né? Eu estar desatenta a um ambiente que tem uma violência doméstica terrível, foi a forma que eu descobri para viver naquilo ali sem aquilo me impactar. Então, muitas consequências de trauma, elas são facilmente confundidas com sintomas de transtornos ou de neurodivergências. Né? Então, aquilo que parece hiperatividade pode ser o meu cérebro hipervigilante a situações de perigo. Então, eu preciso ficar o tempo todo atento se não vai acontecer nada, porque eu preciso me proteger. Essa hipervigilância, ela pode causar uma dificuldade de aprendizagem, porque o cérebro tem duas partes, né? O direito e o esquerdo. Então, a parte emocional, eu uso tanto que a parte da razão que deveria ser desenvolvida com a minha relação com os adultos, ela não tem tempo para desenvolver, porque eu estou ocupado o tempo inteiro tentando me proteger. E não tem quem faça a gente fazer nada se a gente precisa
é se proteger para sobreviver, porque a prioridade do nosso cérebro é a sobrevivência. Então, eu vou esquecer tudo que eu tenho para fazer. Eu vou só lutar para sobreviver. Então, essa luta, ela faz várias coisas. Então, assim, falta de estímulo, que pode levar a diversos diagnósticos, né? Autismo, TEA, TOD, todos os T da vida que vocês quiserem encaixar. Então, a quantidade de crianças diagnosticadas, muitas vezes porque os profissionais não levam em conta a história de vida, o trauma, para poder separar o que é do desenvolvimento, o que é consequência do trauma e o que é realmente um transtorno. Então, eu acho que assim, tem várias. Nossa, dá para fazer um episódio inteiro só falando sobre isso. Uma coisa que a gente sempre fala, e aí era o que eu queria compartilhar, é que muitas vezes esse atraso de desenvolvimento ele é uma consequência dessa falta de estímulo, né, que ele teve lá no acolhimento. A gente fala muito sobre isso. E uma coisa que a gente fala muito para os pretendentes, e aí eu acho que você foi cirúrgica, você foi perfeita, é que a gente precisa olhar para esses diagnósticos, né, essa rotulação com muito cuidado, com muita cautela. E a gente acompanha muitas famílias e vê que depois dessa criança, desse adolescente em família, os diagnósticos mudam muitas vezes. Não é que não tenham, pode ser que tenham sim, e pode ser inclusive que sejam decorrência sim do trauma, pode ser que seja algo que já é mesmo daquela pessoa, e aí não tem nada a ver com adoção, não tem nada a ver com trauma, não tem nada a ver com a história de abandono, de negligência, de violência, é assim e pronto. A gente tem histórias, né, de pessoas que estão aí no seio da família biológica e tem essas questões, então tem coisas que o que é da adoção e o que não é da adoção. A gente precisa soltar esse imã. Mas quando elas estão em família e que essa família consegue desligar a hipervigilância, é que muda o diagnóstico, né? É interessante linkar isso com o funcionamento. Eu já atendi há um tempo atrás uma criança que chegou diagnosticada, né? Com TDAH. E atendi ela por 4 anos. E depois de 4, assim, no último ano que a gente estava em atendimento, ela não tomava mais Ritalina. Então, e aí você tocou num ponto que eu ia falar sobre a medicação. Porque como elas são diagnosticadas, e muitas vezes esse diagnóstico, ele é um diagnóstico único, que não tem ali, não tem condições de ter um acompanhamento com uma equipe que vai acompanhar o diagnóstico. Como ela não muda o ambiente onde ela está, aquilo também fica muito latente, né? Aquele diagnóstico ali. Muitas são medicadas, né? Então, muitas vêm para as famílias medicadas. E como que a gente lida com isso na hora que eles vêm para casa e que a situação deles vai mudando, mas a gente tem aquela coisa do acolhimento que fala assim, olha, ele tem isso e ele toma essa medicação. Então, ele precisa dessa medicação. Só que aí, a partir do momento que ele está em família, ele vai, igual você falou, que a menina já não tomava mais Ritalina, ele vai mudando. Precisa de uma equipe acompanhar junto e a família também conhecer, se envolver, ou vai dando a medicação e deixa desse jeito? Eu não falo assim, interrompe a medicação, não, pelo amor de Deus. Chegou até porque esse tipo de medicação não dá para tirar abruptamente, então não retirem a medicação por conta própria. Levem no especialista, façam eu peço uma reavaliação. Vamos fazer uma reavaliação? Vamos no neuropsiquiátrica, no neuropsiquiatra, vamos no neuropediatra, vamos no psiquiatra, vamos ver aí o que tem, eu indico para uma pessoa que eu confio, que eu sei que vai levar em conta a história. Então, essa medicação muitas vezes vai sendo diminuída aos poucos. Inclusive, para que dê tempo para aquela criança ir criando um vínculo, uma segurança, e aquela medicação ir saindo à medida em que, né, aquela segurança vai sendo criada, porque se eu retiro a medicação, aquela criança pode estar no meio da insegurança da nova família, e aqueles sintomas, eles podem ficar muito mais latentes, porque ela está insegura de alguma forma.
Então, essa medicação vai sendo retirada, a gente vai trabalhando. É importante que essa criança esteja em terapia de alguma forma, esses pais também, uma orientação de qualquer forma, e a gente criando um plano de segurança para essa criança, para ela ir se ambientando, e aí vai se avaliando quando essa medicação vai sendo retirada, o quanto que fica de sintoma. O que acontece muitas vezes? Essa medicação é retirada e não tem mais sintoma. Abrupta, né? Isso. E aí, ou ela é retirada, quando é feito dessa forma, ela vai sendo retirada, e aí a criança, ela vai, né, ali se ambientando tranquilamente. Quando ela é tirada de forma abrupta, é como se viesse o furacão. O furacão com todos os comportamentos que aquela medicação não deixava acontecer, mas que ele precisava manifestar, porque aquilo ali era a única manifestação dele para não pirar no meio do ambiente, da violência que ele tinha. Então, era a manifestação disso. Então, a gente fala assim, muitas vezes, que essa desatenção, né, esses sintomas aí que chamam de transtorno, é muitas vezes um mecanismo de sobrevivência daquela criança no ambiente que ela estava. E às vezes essa medicação ela vai ficando over também pro momento que a criança está. Então, assim, o médico tem que estar muito em sintonia com toda a equipe que está acompanhando e com a família, né, para que a medicação também não fique em excesso, porque a medicação em excesso, ela pode até piorar esses eventos de violência, de explosão, né, a medicação em excesso, ela pode fazer isso. Então, é sempre um médico nessa avaliação. Agora, o importante é ter um médico que entenda sobre isso. Eu falo muito sobre isso, inclusive, Diógenes, você pode conversar, tá? Agora que você voltou, porque se você deixar as duas falam muito. Não, é que, na verdade, eu deixei vocês concluindo o assunto, eu acho tão assim, eu cheguei, né? Deixei vocês concluírem, estava bacana. Deixa só eu fazer uma colocação aqui no que a Aline falou, porque é algo que a gente bate bastante também, até com relação ao acompanhamento psicoterapêutico, né? Eu costumo brincar, e é uma brincadeira muito séria, que quando a gente tem um problema na visão, a gente não procura um ortopedista, a gente procura um oftalmologista. Dentro da psicoterapia, é importante também que, nesses casos, a gente procure um profissional especializado, um profissional que estuda adoção, que estude os meandros da adoção, se tem um diagnóstico já, se tem alguma coisa que pode ser relacionado a um trauma, que a gente procure alguém que tenha conhecimento naquilo, ou a pessoa, ao invés de nos ajudar, por uma limitação de conhecimento, ninguém é obrigado a saber tudo, né? A pessoa vai piorar a situação, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre lembrar isso para as pessoas, que nem todo psicólogo é igual, nem todo psiquiatra é igual. A gente precisa entender as especialidades dentro daquela especialidade de trabalho, né? Funciona também com a questão das fontes, né? Nós temos aí inúmeros lugares que falam sobre as coisas e nem tudo que falam são verdades, né? Nós já referendamos aqui a questão do sistema da própria Aline, que é o Mundo da Adoção, que está ali no Instagram dela, tem o da Angaad, tem outras fontes muito confiáveis para você ouvir falar sobre a adoção. É o que nós estamos buscando, trazendo pessoas aqui para dentro do nosso podcast, com o intuito de desmistificar alguns assuntos, trazer algumas reflexões, mas, em especial, trazer pessoas que falam coisas que são verdade, que são possíveis de serem aproveitadas, que são direcionamentos, como isso que a Jussara colocou, que nem todo profissional. Então, você vai num psicólogo, ou num psiquiatra, ou num médico que não tem aquela vivência, que não é especialista, você acaba tendo... exacerbando traumas, exacerbando os problemas em cima. Uma das coisas muito engraçadas, eu, por exemplo,
não consegui imaginar isso nunca na minha vida, que o médico de osso, que é um famoso ortopedista, tem 206 especialidades. Porque são 206 ossos no corpo, e cada um trata de um cantinho, né? O que trata da bigorna do ouvido não trata do tornozelo. Então, nós temos que buscar profissionais realmente que tenham essa vivência, eu acho até, vou fazendo o meu podcast individual aqui, falar que nós temos que ter profissionais que tenham essa vocação, né? Deixa eu apontar para a Aline, deixa eu ver se aponta para a Aline. A mão sumiu. Aqui, ó, vocação, né? A voz da consciência está mandando a gente falar mais rápido ou mais curto, mas a gente precisa de profissionais com essa vocação, né? E aí ele me perguntou aqui, a voz que fala aqui no nosso ouvido, assim. É o ponto, é o ponto. É o ponto. E esse retorno, né? O que acontece quando a criança retorna para a família biológica? A gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? Os traumas vão aparecer lá, né? Ela pode procurar a rede, deve procurar a rede tem que estar pronta para isso. Como eu trabalho no judiciário, desculpa a minha pergunta comprida, eu vejo lá que nós temos a medida de proteção, e aí a rede tem umas obrigações para tratar, o famoso PIA, tá aquela coisa toda, mas aí quando volta para a família biológica, a gente acompanha por 6 meses. Como é que está isso dentro da tua visão? Olha, se o ambiente, ele e leia esse ambiente, as pessoas que fazem parte dele, eles são, um ambiente que causou o trauma, eu tenho que também cuidar dele, de alguma forma. Eu não posso levar a criança tratada, cuidada, para o mesmo ambiente. Então, o social, os equipamentos sociais, eles precisam fazer a parte deles. Eu não posso simplesmente achar que reinserir a criança 2, 3 vezes numa família sem ter feito nada com ela vai dar jeito. Então, não pode voltar e dizer assim, mas a gente tentou reinserção 3 vezes. Mas assim, como? Porque não é só levar a criança de volta para casa. Eu tenho que dar um amparo àquela família, ou pedir uma recuperação para aquele pai, para aquela mãe, ou dar num programa social, enfim, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque senão essa criança vai voltar para o mesmo ambiente. E o que eu estou fazendo? Eu estou retraumatizando ela, estou voltando de novo. Aí você cria a esperança vai de que piorando, né? Porque ela já vem de uma situação melhorada, e aí ela volta para uma situação de gatilho, né? Exato. Tem um gatilho ali. Então, de uma maneira bastante lúdica e talvez abusada, é igual machucar dedinho do pé. A gente sempre vai bater aquele lá e vai machucar de novo, e vai machucar de novo. Tô nessa situação aí, por aqui. Não, mas eu sei que ficou jocoso, mas não é essa a intenção. É que, na verdade, uma ferida em cima de uma ferida, ela sempre é muito mais traumática. Ela é muito mais gravosa. Isso. Né? E a gente como se eu tivesse um corte fundo, e ao invés de eu dar um ponto, eu fico colocando band-aid o tempo inteiro. E aí, quando eu machuco, isso abre. Quando eu machuco, isso abre. Eu não estou dando jeito. Verdade. Eu estou fazendo a mesma coisa. Aline, você vê, eu não sei nem qual a abrangência que você vai conseguir dar nessa resposta, mas você vê a rede como um todo, a rede de atendimento, preparada para lidar de verdade com as questões do trauma, porque me parece que, de um modo geral, e aí bem genericão mesmo, muitas vezes o foco é em soluções numéricas, né? Quantas reinserções a gente conseguiu, quantas adoções a gente conseguiu, mas quanto que a gente está realmente tratando dessas famílias, dessas crianças, dentro dos acolhimentos também, quanto que esses acolhimentos estão sendo efetivos no acolhimento e no tratamento desses traumas, né? Quanto que essas famílias estão sendo preparadas para acolher a situação do trauma, quanto que se fala de trauma enquanto a gente está na espera dos nossos filhos, né? Quanto que nós, enquanto rede, e aí eu falo de adoção, convivência familiar, tudo, a rede como um todo, quanto que nós, sociedade e rede, estamos preparados para acolher e lidar com esse trauma? Nossa, acho que muito pouco, viu?
É muito pouco. Eu acho que o desenvolvimento infantil e os impactos do trauma deveriam fazer parte do curso preparatório para adoção e do curso preparatório de equipes para lidarem com essas crianças. Porque falando... não faz parte nem do direito como matéria, não entra lá. Nem na psicologia, tá? Porque na minha faculdade não tinha isso. Eu arrumei uma professora que era guerreira e disse, vá lá que eu te supervisiono. Mas não tem. Então, assim, eu acho que fala muito pouco, eu acho que as instituições de acolhimento, as pessoas cuidadoras, elas precisam ser preparadas, precisa ser pessoas que estejam ali para fazer a diferença na vida da criança e não ser mais um trabalho tapa-buraco, eu estou ali porque eu não tenho outra coisa para fazer, porque é muita responsabilidade lidar com crianças que passaram por essas situações, porque a gente tem o potencial de recuperar o trauma que elas passaram, de reparar o trauma que elas passaram, para que elas possam ter uma vida sem essas consequências. Mas se eu tenho as pessoas que não entendem isso, vai passar pelo senso comum. Então, quando eu estive dentro das instituições, era assim, dê um jeito nesse menino aí que ele tá batendo em todo mundo. Ninguém queria saber por quê. Né? Exato. Leva esse menino para o psiquiatra, manda dar um remédio, porque ele acabou de dar um murro na janela. E aí eu chegava eu falava assim, ô fulana, por que você deu um murro na janela? Tia, eu dei um murro na janela porque senão ia dar um murro na cara de todo mundo. Então, meu braço, nananã. Então, é isso, Posso sabe? Sempre, tá? Precisa entender o que é que está acontecendo. Você tá dentro da NASCOR, você participa da logística interna de um grupo de apoio à adoção, você conhece o funcionamento, lógico que cada um tem as suas peculiaridades de trabalho, né, suas frentes de trabalho que são mais fortes ou não. Mas qual que você acha que pode ser o papel do grupo de apoio à adoção, tanto no resultado ali com as famílias, né, com os pretendentes, com as próprias crianças e adolescentes, e também na qualificação continuada dos profissionais do acolhimento? Você acha que existe um papel do GAA? O que o GAA pode fazer, né? Como que a gente pode unir forças nisso daí? O grupo de apoio, eles já fazem, pelo menos os que eu conheço, eles fazem um papel assim fundamental, que é de conscientização. Né? A maioria são pais e mães que são bem conscientes dessa questão da adoção, então trazem textos conscientes. Mas não é só o grupo. As pessoas precisam estar abertas para isso. Então, às vezes, elas acham que é exagero o que é falado. E aí, não vai acontecer isso comigo. E aí, na hora, acontece, enfim. Mas o direcionamento, acho que continuar fazendo o que já se faz, é a conscientização, dar o direcionamento para, olha, é importante que você esteja com um profissional tal, que você faça isso, que você leve nisso, que você leve aquilo, faça o que você pode, priorize isso. Então, esse papel de orientação e esse papel de conscientização, o GAA precisa continuar fazendo. Eu acredito que para melhorar essa questão das equipes nas instituições, juntar com questões de equipamento social, projetos que possam ser feitos, para que essa conscientização toda, ela não fique só dos pais para frente, ela fique também do momento em que a criança entra no acolhimento. E aquelas pessoas podem fazer alguma coisa para reparar, faz toda a diferença, muita diferença. Então, se a criança fosse preparada e dada a ela a devida atenção reparadora, que é o que a gente chama de parentalidade terapêutica, onde qualquer pessoa pode exercer, que é para fazer com que ela recupere o desenvolvimento dela e siga uma vida plena, feliz, com o menor impacto possível do que aconteceu com ela, depende da orientação dessas pessoas. Então, como sociedade civil, acho que a gente pode cobrar das pessoas, dos equipamentos públicos, que isso seja feito. Escrever projetos, seja no GAA, seja como escola, como profissional, como o que for, para que isso seja feito de alguma forma. Né? Se o governo, o Estado não tem braço, vamos juntar com todo mundo para fazer isso. Sociedade civil, né? É isso. Eu ia até dizer uma coisa em cima disso, que a gente tem vivenciado que não é todo o poder judiciário, não é toda a comarca, e eu vou dizer comarca, porque aqui dentro das nossas comarcas nós temos realidades diversas, que liberam o acesso do GAA dentro do acolhimento, da instituição, tem todo às vezes nem indica o pretendente para o GAA, que me diz deixar o GAA entrar... Então, mas eu acho que na questão de fazer esses projetos, aí você me ajuda nisso,
de buscar o poder executivo, que é o responsável pela instituição, e eu sei que os GAs dependem de voluntários, depende de muita questão nessa estrutura, mas pegar uma pessoa como você, que tem esse tipo de trabalho, e formar os profissionais da rede municipal, pode ajudar. O judiciário não está nem ligado nisso, não está envolvido. Você não vai nem mexer com a criança que está lá no princípio, mas você pode formar o pessoal, entendeu? E esses projetos podem surgir disso, não é uma ideia, talvez, que o GA vai falar, nossa, eu tento ajudar, mas nunca que eu consigo. Eu acho que dessa forma é possível. Meu sonho era ter um projeto desse, que formasse pessoas que trabalhassem nas instituições. Bora, eu acho, né? Quanto mais a gente volta um passo, eu acho que mais a gente atua na causa e não tem que ficar reparando as consequências, né? Exato, acho que esse é que é o ponto. Eu lembro que a gente teve o nosso encontro de coordenadores em novembro sobre a desistência, e o nosso trabalho foi em cima da desistência, né, na adoção, desistência, devolução, e a Angélica falou uma coisa, e ela tem muita razão, que a desistência, ela começa em uma preparação deficitária. Então, assim, o erro acontece lá atrás. E eu acho que nessas questões de trauma, quanto mais a gente consegue voltar para prevenir, voltar para cuidar, o quanto antes a gente consegue começar a cuidar e ter um cuidado continuado por todos os lugares onde esse filho especialmente passa, a gente vai garantir que ele consiga elaborar esses traumas para a sua vida adulta, para a sua vida, né, como um todo. E aí eu já emendo uma questão que é algo que a gente vê acontecendo cada vez mais, mas não em todos os lugares. Depois que esse filho chega na família, a gente tem uma briga muito grande para que a família continue frequentando os grupos de pós-adoção ou mesmo as reuniões gerais, e eu sou uma defensora de que eles continuem nas reuniões gerais, porque eles são a história real que os pretendentes precisam ter, com a qual os pretendentes precisam ter contato. Né? Qual que você acha que é a importância desse filho também participar das atividades do grupo de apoio à adoção? E encontrar, né, as crianças se encontrarem, tem um quesito que é bem importante, que é o de pertencer, né? Às vezes, construção de pertencimento, identidade, passa por encontrar pessoas que estejam na mesma situação que você. Então, encontrar essas crianças que estão ali em outras famílias, para aquela outra criança é importante. Né? E ludicamente eles mas eu queria criança até elaborar lutos juntos, né? Isso, exatamente. Quando você tem às vezes separadinho, né? Você tem alguém que cuida dessas crianças e vai ali trabalhando algumas questões, é muito importante, é bem legal. Em grupo, ele emerge muita coisa curativa. Por isso o GA é tão importante. É muito importante você ouvir as pessoas falando a mesma coisa que você está passando, aquilo, às vezes você não fala nada, você está lá sentado, mas aquilo que você ouviu é tão terapêutico que você vai levar ou para a vida, ou para a terapia, ou para o travesseiro lá para pensar, alguma coisa vai acontecer. Então, é muito legal, eu acho importante. Para eles é importante, né? Isso. Agora, eu acho interessante que essas crianças tenham espaço. Não, muitas vezes, misturado ali com os pais, a depender do que a gente estiver conversando, não é algo legal. Aqui a gente tem, só compartilhando um pouquinho da nossa experiência, a gente tem aqui uma equipe de alunos que são supervisionados por professoras, tanto do serviço social quanto da psicologia, que fazem um trabalho de ludicidade com as crianças em paralelo às reuniões do grupo de apoio. E, normalmente, nas reuniões do pós-adoção, inclusive, eles tentam trazer algo que também trabalhe com as crianças os mesmos pontos que estão sendo trabalhados com os pais. E a gente vê uns retornos muito bacanas nisso, porque esses traumas, eles surgem, né? Eles surgem na brincadeira, eles surgem no desenho, eles aparecem. Exatamente. Bacana. Exatamente. Eu vou dar um abraço aqui, eu fico até grandão, ó. Nossa, a gente ficou bonito, né? Oi, ó. Menos eu. Deixa eu tirar aqui meu zoom.
É que, na verdade, é o seguinte, Aline, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ter que marcar um segundo episódio. Um segundo, um terceiro. Tem muita coisa bacana. Vamos fazer assim, eu vou tirar a Jussara aqui, botar a Aline no meio para a gente dar um super abraço, porque realmente, olha, vai ter perguntas, vão surgir questionamentos, você topa depois responder para a gente, mandar, com certeza. Te encaminha para você. Eu fui designado aqui a ser o chato de interromper essa nossa conversa, porque realmente a gente vai acabar extrapolando a tarde aqui, fazendo uma coisa muito gostosa, que é ouvir você, ouvir o seu conteúdo, né? A Jussara não exagerou quando disse da sua competência, da sua fala clara, da sua fala concisa, em termos de direcionamento do assunto. Então, eu só tenho que te agradecer. Você trouxe para a gente um conteúdo muito importante. Nós queremos que você se sinta à vontade para que esteja conosco sempre que desejar, que você se sinta acolhida pela Angaad, é muito verdade. Falo aqui em nome da minha parte, que é muito pequenininha, mas eu estou sempre à sua disposição, e que você possa continuar o seu trabalho maravilhoso aí junto das nossas crianças, que é o principal. O podcast não interessa, o grupo não interessa. O que interessa é que as nossas crianças tenham famílias verdadeiras, que as amem e que as possam conduzir para uma vida adulta saudável. Se você quiser deixar a sua mensagem aqui, eu não sei se a Jussara quer falar primeiro, eu acho que quer também. Pode falar, Jussara. Eu acho que a gente deixa a palavra final com a Aline. Queria reforçar o agradecimento. A Aline é uma pessoa de extrema competência e vem somar aos episódios que a gente já tem, né? A gente tem vários episódios aí, inclusive já fica o convite para o pessoal voltar, né? A cada 15 dias a gente tem episódio novo e tem já um monte de coisa muito bacana aí para trás, então dá uma voltada, quem não escutou, escuta os anteriores também, aproveita para se inteirar de todos os temas. Agradecer, Aline, sua disponibilidade, a gente sabe o tanto que a sua agenda é cheia, é corrida, e deixar o convite também para que você volte outras vezes, para que você esteja conosco, né, e que as pessoas possam deixar aqui os seus comentários, as suas dúvidas. A gente já teve um ok da Aline, que ela ajuda a gente a responder, compartilhar esse episódio com os amigos, com o grupo de apoio à adoção, com todo mundo, para que a gente leve, quanto mais pessoas souber dos traumas, dos efeitos, de como isso se manifesta, mais a gente vai efetivamente conseguir cuidar dos nossos vínculos e das nossas crianças, né? Muito, muito, muito obrigada. E a palavra final é sua. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, eu adoro falar de adoção, então, assim, é um prazer, volto quantas vezes vocês desejarem para falar mais e mais. Eu acho que é sempre importante falar de adoção, trazer todas essas questões, porque o nosso objetivo é que cada vez mais adoções sejam bem-sucedidas e pessoas bem preparadas para que isso aconteça, né? Não adianta a gente contar a adoção só como um número de crianças inseridas, a gente precisa que essas crianças estejam bem nas famílias que sabem o que estão começando, né? Como estão começando a vida e qual a diferença farão para essa criança. Então, muito obrigada. Estou disponível para vocês quando quiserem. Vou fazer igual a Jussara agora. Cadê meu coração? Ai, gente, olha, nosso coração... Vou te falar, viu, diretor? Nós temos que providenciar um equipamento aqui, porque se eu for... Eu não consigo nem fazer direito o negócio. Eu adorei agora que eu aprendi. Ai, gente, que divertido. A gente fala sério, mas se diverte bastante. E a gente espera que as pessoas também se divirtam escutando. A gente tenta trazer assuntos muito, muito sérios de forma leve para que chegue para todo mundo, né? E eu acho que mais uma vez conseguimos. Né? A mensagem é o conteúdo que é importante. A forma é para que você se sinta à vontade, se sinta em casa. Né? Nós agradecemos em nome da Angaad, então, a presença da Aline, da Jussara, de todos que acompanham o nosso podcast. Nós vamos encerrando por aqui
e eu já vou falando, Aline, fica aí nos bastidores para a gente trocar umas ideias depois, tá? Não saia, não, a gente já volta. E você, como disse Ju, acompanhe o nosso podcast lá pelo YouTube, pelo Spotify, para onde você conseguir acessar, porque nós atingimos todas as mídias, tá bom? Um grande abraço. Será que sai beijo, se vocês fizerem assim? Não sai, né? Não sai. Tchau. Vou testar. Coraçãozinho. Tchau, beijo.